Velozes e Furiosos 7 foi lindo e inspirador, mas para Tyrese é uma lembrança agridoce do que foi perdido, seu amigo íntimo, Paul Walker. Desde namorar a mesma mulher que seu melhor amigo, até enfrentar as consequências públicas de seu casamento, Tyrese realmente experimentou toda a montanha-russa da vida e do amor. Agora, aos 45 anos, Tyrese parece ter completado o círculo, finalmente confrontando a verdade por trás de suas lutas públicas e privadas. Suas revelações, especialmente sobre a morte de Paul Walker e a ausência de Vin Diesel em Mais Velozes e Mais Furiosos, são de partir o coração, e é o que muitos já suspeitavam há muito tempo. Revelação pessoal de Tyrese. Velozes e Furiosos 7 foi lindo, inspirador e doloroso. É assim que Tyrese Gibson resume o sétimo filme de Velozes e Furiosos, que faturou mais de 1,5 bilhão globalmente quando chegou aos cinemas em 2015. Mas além do sucesso de bilheteria, o filme é mais lembrado pela tragédia que o envolveu. Gibson admite que tenho mais lembranças ruins do que boas, porque toda a diversão e toda a magia que tínhamos antes da morte prematura de Paul Walker, o trauma de perdê-lo superou tudo isso. Disse Gibson aos apresentadores Derek Lawrence e Chanelle Berlin Johnson no último episódio do programa Binge, The Fast Saga, da EW. Quando saiu Velozes e Furiosos 7, foi difícil de assistir, então definitivamente não tenho esse filme para repetir. Tyrese e Paul Walker se aproximaram durante as filmagens dos filmes Velozes e Furiosos. Então não é surpresa que Gibson tenha ficado abalado quando Walker morreu em um acidente de carro em novembro de 2013, durante uma pausa nas filmagens de Velozes e Furiosos 7. Com o tempo, a parceria deles na tela se transformou em uma amizade genuína, o que tornou a perda ainda mais dolorosa para Gibson. Quando Tyrese Gibson assumiu o papel de Roman Pierce, o melhor amigo de infância de Brian, ou de Paul Walker, sempre faminto e brincalhão, ele diz que os dois se deram bem imediatamente. Eles se tornaram amigos íntimos e confiavam um no outro. Gibson disse que Paul se sentiu muito vulnerável depois de tomar a decisão de continuar sem Vin. Lembro que John me dizia, vou fazer o que for preciso para que Paul se sinta seguro. Isso realmente vai parecer um trabalho a dois. Nunca vai parecer que se trata de você ou apenas dele. Gibson e Walker tinham um plano desde o início. Suas brincadeiras e o trabalho em equipe em Velozes e Furiosos tinham que parecer naturais, como se nenhum deles estivesse tentando roubar os holofotes do outro. Tyrese explica. Nós pensamos, por exemplo, que eu não quero atrapalhar você. Você não está em uma missão para me atrapalhar. Isso é realmente sobre nós dizermos que de alguma forma, de alguma maneira, há uma sequência para essa coisa. E que tal fazermos o melhor que pudermos para torná-la ótima? Ao contrário do que acontece hoje, quando os recém-chegados à franquia têm 8 filmes para assistir, Tyrese Gibson só tinha um quando entrou em Mais Velozes e Mais Furiosos. Mesmo assim, ele evitou intencionalmente assistir a Velozes e Furiosos. Como cantor que se tornou ator, esse foi apenas seu segundo papel importante, e ele não queria aproveitar o que Diesel havia feito. Em vez disso, eles se apoiaram no humor de seu personagem, Roman Pierce. Ainda assim, Gibson admite que foi uma luta para conquistar seu lugar quando as estrelas originais se reuniram. Gibson explicou que, se o Vin voltar a fazer isso, se você se tornar essa cópia carbono do Vin, então o Vin vai pensar, bem, por que eu iria querer fazer um filme com um cara que basicamente veio com vozes graves e todas as coisas que representam o modelo do Diesel? Ele disse que Paul sabia que havia um pequeno obstáculo a ser superado para que eles se unissem em Velozes e Furiosos 5. Ele afirmou que ficou emocionado porque, por quase 3 filmes, Paul estava implorando ao estúdio, aos diretores, e a Vin dizendo, ei, temos que trazer Tyrese de volta. Ele finalmente retornou para 5, e foi uma batalha. Havia uma tensão implícita sobre o lugar de Roman Pierce. Mas depois de passar um tempo com Vin, ele logo percebeu que Gibson era um trunfo. Em resumo, o que Gibson trouxe para a franquia foi mais uma vantagem do que qualquer tipo de concorrência. Com 8 filmes na franquia e mais 3 a caminho, manter o controle de quais personagens apareceram em quais filmes pode ser um desafio. A equipe de Dom teve muitas idas e vindas, com alguns nomes memoráveis entrando ou saindo ao longo da série. Surpreendentemente, Vin Diesel não repetiu seu papel como Toretto em Mais Velozes e Mais Furiosos, uma decisão que quase colocou em risco toda a franquia. A ausência de Diesel na sequência foi deliberada. Ele estava preocupado com o fato de que aparecer na continuação poderia manchar o legado do filme original. Apesar de sua ausência, Mais Velozes e Mais Furiosos prosperou, arrecadando mais de 236 milhões em todo o mundo, de acordo com o Box Office Mojo. É claro que o filme Mais Velozes e Mais Furiosos poderia ter fracassado, porque as pessoas queriam ver Vin e Paul, e não Gibson, mas eles entraram com a atitude de "Mano, eu te protejo". Vin Diesel fez uma breve participação especial em Velozes e Furiosos. Desafio em Tóquio, antes de retornar completamente em Velozes e Furiosos, o 4º filme da série.
Diesel refletiu sobre seu retorno, dizendo: "Depois de Velozes e Furiosos, desafio em Tóquio, pensei. Por que não ser o produtor? Por que não supervisiono o trabalho, escrevo e crio o que quero para este filme?" Desde então, Diesel tem sido uma presença constante em todas as sequências, e seu papel como patriarca da franquia tornou-se indispensável para seu sucesso. Após a trágica morte de Paul Walker em 2013, Tyrese Gibson ficou completamente arrasado. No dia seguinte ao acidente, Gibson visitou o local onde Walker perdeu a vida e caiu em prantos, dominado pela emoção de perder seu amigo íntimo e colega de profissão. Ele compartilhou sua dor online, postando uma mensagem sincera no Instagram que dizia: "Meu coração está doendo tanto que ninguém pode me fazer acreditar que isso é real", ao lado de uma foto dos dois no set de Velozes e Furiosos. No dia seguinte, ele publicou a última mensagem de texto trocada entre eles, na qual desejava a Walker um feliz dia de ação de graças, tornando a perda ainda mais pessoal. Por outro lado, a morte de Paul Walker atingiu fortemente Vin Diesel. Vin sempre se viu tomado pela emoção, desmoronando na frente da câmera. "Eu só espero que ele esteja assistindo, sabe?" Agora, está claro que a amizade deles foi além dos filmes. Eles eram os melhores amigos da vida real, e o vínculo deles ainda brilha intensamente, mesmo que Paul não esteja mais aqui. Vin compartilhou que tem muitos amigos, mas que havia apenas um Paul Walker. A mãe de Paul descreveu Vin como a outra metade de Paul, o que nos mostra como a ligação entre eles também era especial. O falecimento de Walker ocorreu antes do término das filmagens de Velozes e Furiosos 7, deixando o elenco e a equipe com a inimaginável tarefa de terminar o filme sem seu amado astro. Tyrese relembrou como a equipe ficou abalada, questionando o que fazer em seguida. O que é Velozes e Furiosos sem Paul? Era um pensamento que pesava sobre todos. Mas, em sua dor, o elenco se apoiou uns nos outros, tornando-se como terapeutas uns para os outros, enquanto superavam a dor juntos. A maneira como Tyrese e Paul se conheceram é uma mistura da típica rede de contatos de Hollywood com uma reviravolta inesperada. Eles foram escalados para estrelar juntos o filme mais Velozes e mais Furiosos, então, naturalmente, começaram a se encontrar antes das filmagens. Os fãs logo perceberam a química entre os dois na tela, mas poucos sabiam a rapidez com que o vínculo entre eles se formou. O verdadeiro quebra-gelo foi uma descoberta hilária e inesperada. Tyrese e Paul tinham namorado a mesma mulher em Miami, sem saber. E eu e Paul estávamos esmagando a mesma garota. No set de filmagem de Velozes e Furiosos, quando o assunto veio à tona, em vez de tensão, os dois acharam a situação divertida e se aproximaram instantaneamente. Daquele momento em diante, a amizade entre eles se transformou em um romance para toda a vida, como Tyrese disse com carinho. Mesmo após o trágico falecimento de Walker, o bromance deles perdurou na forma como Tyrese continuou a homenagear seu falecido amigo. Em setembro de 2018, Gibson foi ao Instagram para comemorar o que teria sido o 45º aniversário de Walker, compartilhando palavras sinceras sobre o homem que ele descreveu como todo o coração. Alguns meses depois, no aniversário da morte de Walker, Tyrese mais uma vez prestou homenagem, marcando o momento com uma postagem profundamente emocional. Ele refletiu sobre como a perda ainda parecia um pesadelo, compartilhando trechos de entrevistas em que a co-estrela de Velozes e Furiosos, Michelle Rodriguez, falava sobre Walker. Tyrese não foi o único a se lembrar de Paul. Jordana Brewster e Vin Diesel também foram às redes sociais para homenagear o amigo morto, mostrando que a dor de perdê-lo ainda persiste para todo o elenco. Embora Tyrese inicialmente tenha sido manchete por estar inconsolável após a morte de Walker, ele acabou se tornando conhecido por outra coisa, sobre a qual falaremos em breve. Mas, antes de mais nada, vamos dar uma olhada em quem é Tyrese Gibson. O que ele faz? Como é a vida na zona sul de Los Angeles? E como ele conseguiu chegar onde está hoje? Quem é Tyrese Gibson? Portanto, esqueça toda essa conversa sobre Tyrese Gibson ser uma pessoa ruim e vamos realmente analisar quem é Tyrese Gibson. O que ele faz? Como é a vida na zona sul de Los Angeles? E como ele chegou até onde está hoje? Tyrese Gibson nasceu em 30 de dezembro de 1978 e cresceu no agitado e animado bairro de Watts, em Los Angeles. A vida não foi fácil para ele. Seu pai, Tyrone Gibson, abandonou a família quando Tyrese tinha apenas 5 anos de idade, deixando sua mãe, Priscilla Murray Gibson, para criá-lo e a seus 3 irmãos mais velhos, Tyrone, Salendra e Shonta, sozinha. Como o mais novo dos 4 filhos, Tyrese enfrentou muitos desafios. Ele ia à escola com frequência não apenas para aprender, mas para garantir que tivesse algo para comer naquele dia. Apesar das dificuldades, a Locke High School em Watts tornou-se mais do que apenas um lugar para conseguir uma refeição. Ela proporcionou a Tyrese uma base sólida em música e atuação, habilidades que mais tarde seriam úteis para seu futuro. Depois de se formar,
ele decidiu continuar seus estudos, matriculando-se na Florida A&M University. Quando Tyrese tinha apenas 14 anos, uma grande oportunidade surgiu em seu caminho. Ele foi escolhido para aparecer em um comercial da Coca-Cola depois de competir em um show de talentos. No anúncio, ele cantou o jingle cativante, Always Coca-Cola, que abriu as portas para mais oportunidades no mundo do entretenimento. Logo, ele apareceu em campanhas publicitárias de marcas conhecidas, como Guess e Tommy Hilfiger. No início de 1998, os talentos musicais de Tyrese lhe renderam seu primeiro contrato de gravação com a RCA Records. Em 4 de agosto de 1998, ele lançou seu primeiro single, Nobody Else, de seu álbum auto-intitulado. A música produzida por Jack Job intrigou a muitos e alcançou o 36º lugar na parada Billboard Hot 100 dos Estados Unidos. A jornada de Tyrese Gibson na música e na atuação continuou a ganhar força à medida que seu álbum de estreia, lançado em 29 de setembro de 1998, rapidamente causou impacto. Apenas 6 meses depois, em 30 de março de 1999, o álbum foi certificado como platina pela RIAA, um grande marco em sua carreira musical. Uma das faixas de destaque, Sweet Lady, também rendeu a Tyrese sua primeira indicação ao Grammy. Por volta dessa época, Tyrese começou a explorar o mundo da atuação na televisão. Ele fez sua estreia na TV no popular programa Hangin' with Mr. Cooper e logo depois conseguiu papéis de convidado em outros programas de TV de sucesso, como Martin, The Parenthood e Moesha. Seu talento era incrível, levando-o a desempenhar um papel coadjuvante como Mad Rage Skip em Love Song. Esse papel foi um trampolim que o ajudou a passar da tela pequena para a tela grande. Em 2001, Tyrese fez sua estreia no cinema no filme de amadurecimento Baby Boy, um filme que foi um sucesso de crítica e comercial. Com base em seu sucesso musical, Tyrese lançou seu segundo álbum de estúdio, 2000 Watts, em 22 de maio de 2001. O álbum, com 59 minutos de duração e 15 faixas, conquistou o coração dos fãs e vendeu mais de 500 mil cópias, provando que Tyrese não era apenas um fenômeno de um só sucesso. Em 2002, depois que a Sony BMG, a empresa controladora da RCA Records, adquiriu totalmente a J Records, Tyrese lançou seu terceiro álbum, I Wanna Go There, sob o selo da J Records. O álbum apresentou o single de sucesso How You Gonna Act Like That, que alcançou o terceiro lugar na parada Hot R&B Hip Hop, Singles and Tracks dos Estados Unidos. A carreira de ator de Tyrese continuou a florescer entre 2004 e 2006, período em que ele participou de 4 grandes filmes: Flight of the Phoenix, Four Brothers, Annapolis e Waist Deep. Em Waist Deep, Tyrese assumiu o papel principal masculino, o que nos deu uma amostra de sua versatilidade. Em 12 de dezembro de 2006, Tyrese Gibson deu um passo ousado em sua carreira musical ao lançar seu primeiro álbum duplo, Alter Ego. Ele introduziu um novo personagem, Black Tie, para apresentar as faixas de hip-hop, que foram apresentadas exclusivamente no segundo disco do álbum. Enquanto isso, o primeiro disco apresentava seu som R&B característico, permitindo que os fãs conhecessem 2 lados de seu talento musical em um único projeto. Além de seus álbuns, Tyrese se aventurou no cenário das mixtapes, lançando 3 delas até o momento. As 2 primeiras, Best of Both Hoods, Volume 1 e Ghetto Royalty, lançadas em 2006, foram lançadas por ele mesmo, e estavam disponíveis apenas por meio de downloads digitais. Anos depois, em 2012, ele lançou Invisible Bully The Last Tapes, dando continuidade à tradição de lançar seus trabalhos para manter o controle criativo e se conectar diretamente com os fãs. O espírito empreendedor de Tyrese o levou a lançar sua própria gravadora, a Voltron Records, sob a qual lançou seu 5º álbum de estúdio, Open Invitation, em 1º de novembro de 2011. Esse álbum marcou uma grande conquista em sua carreira, rendendo-lhe sua 3ª indicação ao Grammy. Em 2007, Tyrese levou seus esforços musicais para o próximo nível, ao formar um supergrupo chamado TGT, ao lado de outras estrelas do R&B, Genuine e Tank. No entanto, foi somente em 2013 que o grupo lançou seu álbum de estreia, Three Kings, pela Atlantic Records. Enquanto a carreira musical de Tyrese florescia, ele também se tornou uma figura de destaque em Hollywood, estrelando algumas das maiores franquias de sucesso de bilheteria. Ele é amplamente reconhecido por seus papéis nas séries de filmes Transformers e Velozes e Furiosos, que lhe trouxeram fama internacional. Mas Tyrese não se limitou apenas às franquias. Ele assumiu diversos papéis em filmes independentes, como Legion, estrelado por Paul Bettany, e Black Nativity, dirigido por Kasi Lemmons. Ele também apareceu na comédia de ação sino-americana e de Hong Kong Hollywood Adventures, expandindo seu alcance para o público global. Na telinha, Tyrese interpretou o personagem recorrente do pastor Bob Harris no drama musical da Fox Star. Mas Tyrese não é apenas um músico ou um ator, ele é um contador de histórias. Ele também se aventurou como roteirista,
e atualmente está trabalhando no roteiro de um próximo filme intitulado Desert Eagle. A grande chance de Tyrese em Hollywood veio quando ele foi escalado como Roman Pierce em Mais Velozes e Mais Furiosos. O papel foi criado especificamente para ele depois que Vin Diesel, que estrelou o primeiro filme de Velozes e Furiosos, estava ocupado com as filmagens de Triplo Zs em 2002. Roman Pierce, com sua personalidade durona e esperta, tornou-se rapidamente o favorito dos fãs. O filme, feito com um orçamento de 76 milhões de reais, foi um sucesso de bilheteria, arrecadando 236,3 milhões em todo o mundo. Após seu sucesso em Mais Velozes e Mais Furiosos, Tyrese assumiu outro papel icônico, como o Sargento Robert Epps, no sucesso de bilheteria de ficção científica de Michael Bay em 2007, Transformers, atuando ao lado de grandes nomes como Shia LaBeouf, Megan Fox e Josh Duhamel. Essa foi a primeira colaboração de Tyrese com o enérgico diretor Michael Bay. O filme foi um grande sucesso, e Tyrese repetiu seu papel nas duas primeiras continuações, Transformers Revenge of the Fallen, de 2009, e Transformers Dark of the Moon, de 2011. A franquia Transformers, com sua ação explosiva e visuais grandiosos, tornou-se uma das séries de filmes de maior bilheteria de todos os tempos, arrecadando incríveis 4,2 bilhões nas bilheterias. O sucesso de Tyrese, tanto na música quanto no cinema, não passou despercebido. Em 2000, ele foi agraciado com o prêmio American Music Award de novo artista de R&B Soul favorito. A vida de Tyrese Gibson foi marcada por altos e baixos pessoais. Em 2003, ele conheceu Norma Mitchell, uma estudante universitária de Londres, e eles se apaixonaram rapidamente. 4 anos depois, em 2007, eles se casaram. No entanto, seu casamento enfrentou desafios, e após um divórcio muito divulgado em 2009, o casal seguiu caminhos diferentes. Apesar da separação, eles compartilham uma linda filha, Sheila Sommer Gibson, que continua sendo uma parte central da vida de Tyrese. Em 2017, Tyrese reencontrou o amor com Samantha Lee, uma dedicada assistente social. O casal se casou e, em 2018, deu as boas-vindas à sua filha, Soraya. Infelizmente, o relacionamento deles enfrentou dificuldades e, no final de 2020, Tyrese e Samantha anunciaram sua decisão de se divorciar. Além de sua vida pessoal, Tyrese é profundamente comprometido com a filantropia. Ele tem se envolvido ativamente com várias organizações de caridade sem fins lucrativos, usando sua plataforma para fazer a diferença. Em 2014, ele foi o anfitrião do evento Benefit Concert for Our Girls of Nigeria, organizado pela Unicef, demonstrando seu apoio a causas globais. Além disso, ele trabalhou em estreita colaboração com a WE Charity, contribuindo para sua missão de capacitar comunidades em todo o mundo. Mas ainda há aspectos da vida de Tyrese que muitos talvez não conheçam. Por exemplo, ele tem um amor profundo por histórias em quadrinhos, uma paixão que o levou a criar sua própria história em quadrinhos de série limitada, publicada pela Image Comics em 2009. Suas buscas criativas não param por aí. Tyrese também produziu um documentário chamado A Black Rose That Grew Through Concrete, uma rosa negra que cresceu através do concreto, que permitia aos leitores conhecer as lutas e vitórias de sua vida e carreira. Tyrese Gibson terminou vivendo com medo. Tyrese Gibson teve seu quinhão de drama com suas ex-namoradas, especialmente com sua primeira esposa, Norma Mitchell Gibson. Ao longo dos anos, ela fez várias alegações contra ele e Tyrese sempre foi alvo de críticas públicas. No entanto, desta vez, ele decidiu se manter firme e contar sua versão da história, munido de 167 páginas do que ele chama de A Verdade. O astro de Velozes e Furiosos acessou o Instagram para informar aos seus seguidores que ele finalmente entrou com os documentos judiciais contra sua ex-mulher. Em sua postagem, Tyrese disse que estava cansado de viver com medo, enquanto Norma continuava a prejudicar sua reputação. Sua mensagem foi clara. Os homens precisavam de recibos para serem levados a sério. Em 30 de abril de 2024, Tyrese publicou um trecho dos documentos do tribunal, mas a imagem ampliada não revelava muito sobre os detalhes do caso. Em vez disso, Tyrese usou a legenda para explicar o que estava acontecendo, esclarecendo a batalha judicial e sua decisão de lutar contra as alegações. Ele disse: "Finalmente estou falando porque tenho que falar. Li seus comentários, então aqui está minha resposta. Os dias em que eu sofria em silêncio e vivia com medo acabaram. 167 páginas arquivadas no Tribunal de Los Angeles, 111 Hill Street." Tyrese deixou claro que os documentos que apresentou continham apenas a verdade. Ele enfatizou que não havia nenhuma mentira ou bobagem nos documentos e que todas as alegações eram apoiadas por evidências sólidas. Em sua opinião, ter provas é especialmente crucial quando são os homens que enfrentam injustiças, pois suas lutas geralmente passam despercebidas ou não são abordadas em comparação com as que envolvem as mulheres.
De acordo com a postagem de Tyrese, as injustiças a que ele se referiu foram os erros que ele alega que sua ex-esposa cometeu contra ele. Ele listou uma série de acusações graves, incluindo chantagem, extorsão, difamação, ameaças de morte, evasão fiscal, assinaturas falsas, extratos bancários falsificados, fraude eletrônica nacional e internacional e lavagem de dinheiro. Mas a mensagem de Tyrese não se limitou a chamar a ex-mulher. Ele também falou sobre uma questão importante: como os homens geralmente enfrentam desafios no sistema jurídico. Ele expressou frustração, dizendo que pelo simples fato de ter nascido homem, os detalhes que ele expôs nos documentos do tribunal podem ser ignorados ou descartados. Não se preocupe. Não prenda a respiração. Não haverá vídeos de choro, continuou Gibson, enfatizando que não tinha nada a perder, além de sua paz e sanidade. Tyrese encerrou sua postagem sobre o drama com sua primeira esposa com uma declaração ousada. Nunca se esqueça. A mentira sempre parecerá mais importante do que a verdade. Suas palavras tocaram alguns de seus seguidores, especialmente homens, que sentiram que podiam se identificar com os desafios que ele estava descrevendo. No entanto, nem todos estavam do lado dele. Alguns fãs acharam difícil se solidarizar, achando que a situação de Tyrese era resultado de suas próprias escolhas ruins. Nas horas que se seguiram à publicação, centenas de fãs enviaram suas opiniões nos comentários. Tyrese notou alguns comentários que lhe chamaram a atenção e até os colocou no topo da página. Uma dessas mensagens traçava um paralelo com o conhecido caso entre Johnny Depp e Amber Heard. Exemplo perfeito de Johnny Depp. Os homens podem ser vitimados com a mesma facilidade que uma mulher. O segundo comentário foi de um fã compreensivo, que escreveu a legenda: "Sinto muito em ouvir isso e você está certo. Na maioria das vezes, os homens sofrem em silêncio, e acho que isso é uma injustiça." O comentarista disse que estava passando por uma situação semelhante e garantiu a Tyrese que ele estava no caminho certo. O apoio deles parecia validar o que Tyrese estava sentindo, mas nem todos foram tão compreensivos. Outro usuário do Instagram sugeriu sem rodeios que Tyrese estava lidando com as consequências de suas próprias más escolhas. As reações mistas destacaram a divisão entre os fãs, com alguns apoiando o ator, enquanto outros foram menos tolerantes. Apenas 3 meses antes de Tyrese entrar no Instagram para discutir seus problemas com a primeira esposa, o The Blast noticiou um novo problema legal para ele. Sua segunda ex-esposa, Samantha Lee, entrou com um processo contra ele, alegando que ele estava atrasado no pagamento da pensão alimentícia da filha deles, Soraya. De acordo com os documentos do tribunal, Samantha acusou Tyrese de não pagar o valor total que deveria. Ela afirmou que ele deveria pagar ISO 10.690 pela filha, mas nos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, ele pagou apenas o $3.500. Esse déficit levou à ação judicial. Esse processo não foi a primeira vez que Samantha entrou na justiça por causa dessa questão. Na verdade, essa foi sua terceira tentativa de manter Tyrese em desacato. A primeira moção foi apresentada em 2 de março de 2023. Naquela ocasião, o tribunal considerou Tyrese em desrespeito intencional por não cumprir suas obrigações com a pensão alimentícia. Apesar da decisão do tribunal, ele estava em apuros novamente em julho de 2023 pelo mesmo problema. Além das ações judiciais de pensão alimentícia, há rumores de que Samantha Lee também desempenhou um papel importante no fim do relacionamento de longo prazo de Tyrese com sua namorada, Zilly Timothy. Os relatos sugerem que Zilly decidiu deixar Tyrese por causa das músicas que ele lançou sobre sua ex-mulher. Tyrese oficializou a notícia ao anunciar o rompimento no Instagram. Ao lado de um trailer de seu novo álbum, Beautiful Pain, ele falou sobre a separação na legenda. Ele explicou que os problemas em seu relacionamento com Zilly se deviam, em parte, às questões em andamento com Samantha Lee. O post foi compartilhado. "Meus planos para o Super Bowl estão fodidos. Falta de energia na minha vizinhança, então estou indo para lá. E eu e Zilly acabamos de terminar por causa de uma merda idiota." Em seguida, ele acrescentou: "Lembrem-se disso. Ela exigiu que eu cancelasse meu álbum porque tem muitas músicas sobre a minha ex. Porra, isso quer dizer alguma coisa?" A decisão de Tyrese Gibson de dizer que não vive mais com medo mostra que ele está tomando uma posição e enfrentando seus problemas de frente. Ao compartilhar seu lado da história e apresentar provas, ele está tentando limpar seu nome e assumir o controle da situação. Sua mensagem é sobre ser aberto e corajoso, mostrando que ele não vai deixar que esses desafios ditem sua vida. Portanto, talvez descobramos como isso se desenrolou nos próximos vídeos. Gostou do vídeo? Deseja mais emoção? Fique ligado clicando em qualquer um dos cartões na sua tela agora mesmo para ver mais conteúdo emocionante. Até a próxima!